Nutricionista com resultado ruim no tráfego. Esse vídeo vale para você, gestor de tráfego, e vale para você, nutricionista. Tá rodando tráfego, os resultados não tão legais. O que é que você, como gestor de tráfego, precisa olhar e o que é que você, como nutricionista, precisa cobrar para que você tenha melhores resultados? E aí, a gente está falando isso de otimização. Eu considero que o tráfego já esteja rodando para que o resultado não aconteça. Então, quando a gente está com tudo rodando, a gente precisa fazer as otimizações. E dentro disso existem alguns níveis de otimizações. Muitos gestores cometem o erro de ficar sempre olhando somente a parte do tráfego e algumas métricas de tráfego, de custo por contato e tudo mais. E existem algumas camadas extra o gerenciador de anúncio que vai fazer com que o nutricionista consiga ter resultado financeiro através do tráfego pago. E a gente vai vir aqui agora para falar de cada um deles e o que vocês dois precisam prestar atenção. Nutri gestor de tráfego. Primeira coisa, nível 1. Aqui é responsabilidade total de você, gestor, fazer o quê? Ficar atento em algumas coisas. Que coisas são essas? Custo por contato, que é o que você está acostumado a saber, então isso aqui é novidade para você. Mas se a gente fosse botar uma variável que seria aceitável aí para dentro do nutricionista de conseguir ter um bom resultado, a gente está falando de um custo por contato de 4 a 12 reais. Por que essa diferença? Região, nicho, uma série de variáveis que vai depender. Se eu tenho um custo por contato que está acima de 20 reais e tudo mais, vai depender que o nutricionista consiga investir um pouco mais em tráfego. Só que ainda assim eu acredito que não vai ser viável. A gente tem que gerar um pouquinho mais de volume de demanda, então esses custos aqui já estão, enfim, aceitáveis. Taxa de conversão de 30% a 50%. Cada pessoa que entra na página, metade convertendo e entrando em contato seria o ideal. Por que está aqui entre 30% a 50%? Porque não adianta você ter uma headline sensacionalista, você tem um anúncio muito sensacionalista que chama muita atenção, que o seu CTR está uma lindeza, maravilha, muito alto, conseguindo atrair muitos cliques, sendo que você está atraindo um público totalmente desqualificado. Então, é uma combinação, né, entre um CTR que seja aceitável, um custo por contato, uma taxa de conversão, também com a conversão na ponta do nutricionista conseguindo fazer dinheiro. E é uma mescla entre essas duas coisas que precisa ser levado em consideração. E aqui coloca um CTR acima de 1%, mas existem algumas variáveis. E o que a gente tem que levar em consideração como resultado é o nutricionista vendendo, programa nutricional, consulta e tudo mais. Então tem casos aqui de nutris que tem CTR a menos de 1% e que convertem muito bem, tá? Número de contatos chegando no WhatsApp. Para mim, o mínimo que um nutricionista precisa receber durante um mês em volume de contato é de 50 contatos, de 50 para frente. Então, até 100 contatos, a nutricionista ela consegue atender sozinha, ela não tem secretária nem nada, ela vai conseguir dar conta. Se já tem secretária, se já tem outras funções, a nutricionista já cresceu um pouco mais, a gente pode aumentar a demanda, enfim, vamos precisar investir mais em tráfego. Mas se eu fosse falar do mínimo, pelo menos 50 contatos no WhatsApp. E aí vai ter, poxa, o tipo de pessoa que vai chegar dentro do WhatsApp, né? Vai ter a galera que não responde, o pessoal sem noção, aquela pessoa que só quer saber preço, tem as pessoas que procuram um plano de saúde, as que conversam, né? Mas não convertem. Tem as pessoas também que fecham quando entra em contato e tudo mais, dependendo da janela de atribuição dessa pessoa, quanto tempo essa pessoa já conhece o nutricionista e tudo mais, vai converter, certo? Sinal de alerta dentro de uma captação. Pessoas que não respondem, pessoas sem noção. Tem a galera que só quer saber preço, mas dependendo da comunicação dentro do WhatsApp do nutricionista, essa Nutri também consegue levar essas pessoas. Sinal vermelho, pessoa que não responde sem noção. O nutricionista não tem o que fazer se só estiver chegando esse tipo de pessoa dentro do WhatsApp. Não dá para a pessoa trabalhar, não dá para ter um comercial ativo ou volume de venda só com esses dois tipos de lead. Isso vai conter a captação, mas tem que ser a menor quantidade. Taxa de conversão do nutricionista dentro do WhatsApp. Essa taxa de conversão engloba todo mundo. Quem não responde, sem noção, só quer preço, tudo. De 10 a 25% a gente está falando aí de tráfego para público frio. Se você está fazendo um trabalho direitinho e está vendo que a conversão do nutricionista é muito baixa, ou é a comunicação do nutricionista ou uma coisa errada que está sendo feita dentro do tráfego. Feito tudo isso, melhorou o resultado do nutricionista? Parabéns, você é um ótimo gestor. Não melhorou? Vamos para a próxima parte. Otimização nível 2. O que você deve olhar? Copy dos anúncios. Tá com custo por contato muito lindo, só que a cópia do anúncio está ruim, o gancho está ruim, o vídeo não está convertendo direito, a comunicação dessa nutricionista está fraca, está um público muito abrangente, fora do nicho que essa nutricionista está trabalhando, e isso precisa ser levado em consideração na hora de você fazer uma otimização. Cópia das páginas, será que quando a pessoa ela vê um anúncio, ela entra na página e continua a conversa ou a cópia da página é muito generalista? Isso precisa ser levado em consideração também. Cópia do WhatsApp, aqui é o script de venda, se a gente fosse falar assim, ó, script de vendas da Nutri.
Isso aqui também é uma das coisas que vai determinar se a nutricionista vai conseguir vender ou não, porque tem muitos nutricionistas que têm dificuldade na parte de venda e é algo que você como gestor pode aconselhar o nutricionista, ou você como nutricionista começar a aprender como é que você pode vender melhor, comprar treinamentos de venda e tudo mais, porque você precisa aprender a vender para o povo se você quiser fazer dinheiro. Otimização nível 3. Aqui a gente está falando de quê? De produção de conteúdo no Instagram. Se eu tenho um nutricionista, que eu estou fazendo todas as outras partes, só que o nutricionista não está fazendo a parte dele, fica difícil. É a mesma coisa que eu estou levando tráfego para uma loja. Pessoas para entrar numa loja e chega lá, as roupas estão lá tudo fora de moda, entendeu? É da coleção passada. Não tem roupa direito no vestuário. E aí, o que faz? Não tem o que fazer, o povo não vai comprar. Então o nutricionista tem que produzir conteúdo. Tem que se matar de produzir conteúdo? Não, mas tem que ter conteúdo assertivo. Nada adianta um gestor de tráfego fazer um mega trabalho se o nutricionista não tem clareza do público que ele quer atender, se o nutricionista está completamente perdido, vai atrair um monte de gente e gastar dinheiro à toa e não vai adiantar em nada. Então a comunicação do nutricionista precisa ser claro, transparente, para que as pessoas entendam para quem ela esteja vendendo, e isso vai ajudar. Então, alinhamento dos conteúdos com as ofertas dos anúncios. Do que adianta eu ter um vídeo falando para uma pessoa que é diabética e chega no Instagram do nutricionista, ela está falando sobre emagrecimento, postando antes e depois e tudo mais. Uma coisa não vai combinar com a outra, vai dar errado. Checar se está tendo a comunicação com o nicho correto, isso também tem que ser levado em consideração. Se o nutricionista está realmente entendendo o nicho que ele quer atender, isso tem que ser levado em consideração. E a gente está falando aqui de otimização nível 3. Demora um tempo para poder ajustar isso, mas se o nutricionista ajusta, vai ter resultado. E aqui a gente vem por último. Fez otimização nível 1. Fez otimização nível 2. Fez otimização nível 3. O negócio não está indo para frente, meu. Aí aqui é a última cartada. Otimização nível 4. Nível de consciência do nutricionista sobre tráfego. O nutricionista está entendendo que existe um trabalho que é um trabalho em conjunto, que a nutricionista precisa fazer a parte dela, precisa conversar com o povo, precisa entender que essa galera que vem através do tráfego é um público mais frio do que vem através de indicação. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Insegurança do nutricionista na hora de vender. Será que esse nutricionista não está inseguro demais na hora da venda? E isso precisa ser levado em consideração também, que pode ser trabalhado e melhorado. Teve vários casos de clientes aqui que todos esses cenários, para eu pensar, para poder mapear, para falar isso aqui para vocês dentro desse vídeo, eu já passei por tudo isso daqui sabendo como que corrige cada uma dessas coisas quando isso acontece. O estresse financeiro, isso influencia diretamente na venda. Se você está correndo atrás de dinheiro igual um maluco, vai o dinheiro correr de você. Então, se você está passando insegurança, se você está correndo para pagar as contas de casa, enfim, está uma loucura, a chance de você conseguir transmitir isso dentro de um vídeo de comunicação, dentro do consultório e tudo mais, é grande e isso pode interferir nos seus resultados. Carisma. Pô, se eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, carisma é zero. Nutri, se você está assistindo até agora aqui e os seus vídeos é você para baixo, fala bom dia pessoal, aquela coisa meio fraca, meio ruim, não vai vender. Venda é transmissão de confiança, você conseguir transmitir confiança para outra pessoa que está do outro lado da câmera, para que ela se sinta à vontade e entenda, essa nutricionista vai me ajudar, dessa vez vai dar certo. Então assim, você precisa ter carisma. Ter carisma não é falar alto, não é gritar, nem isso. Mas cara, é você conseguir transmitir verdade, é você conseguir passar as informações para as pessoas, que elas entendam, gostem do seu jeito de falar, e isso vai transmitir carisma para as pessoas. Então isso é importante. Então não adianta fazer vídeo excelente, vídeo ruim, que vai dar errado, vai gastar dinheiro à toa, certo? E se o nutricionista está disposto a colocar em prática as coisas que a gente pedir para mudar esse cenário. Porque se eu começo a mapear determinados cenários que o nutricionista precisa fazer para ter resultado, mas esse nutricionista não quer colocar as coisas em prática, vai dar errado. Então aqui tem os 4 níveis de otimização, que é muito difícil o nutricionista passar por cada um deles e ter mapeado qual é a dificuldade real que esse nutricionista tem e não conseguir converter. Então a chance de você como gestor ou você nutricionista ficar ciente para cada um desses níveis aqui e a partir de agora entender onde é que estão os seus gargalos para que você consiga aumentar o seu faturamento através de tráfego pago, agora é só colocar em prática.